Olá, colegas professores do IFNMG. Eu sou Ellen Vivian, professora de Didática e Fundamentos da Educação nessa instituição desde 2009. Sou pedagoga e mestre em Educação, com ênfase em Políticas Públicas e Gestão da Educação Profissional e Tecnológica. Será um grande prazer discutirmos uma temática tão importante como essa que me confiaram: o trabalho e a formação docente para a educação profissional. A ementa em que será embasada a nossa conversa propõe a seguinte discussão: o histórico da formação de professores e o perfil do docente a ser formado para a educação profissional e as especificidades da formação e do trabalho de professores para a educação profissional. Então nós vamos discutir um pouquinho toda a história dessa formação de professores e quais as peculiaridades dessa formação ao longo, da história da educação profissional. E depois nós vamos falar um pouco das especificidades dessa formação para a educação profissional no Brasil. Então, vamos à tentativa de entender, como bem coloca o Valdemar de Oliveira Júnior, a história da não formação do professor da EPT. A propósito, toda a nossa discussão será com base nas ideias do Valdemar de Oliveira Júnior, em seu artigo A Formação do Professor para a Educação Profissional de Nível Médio, Tensões e Intenções, também no entendimento da Lucília Machado, com o artigo Diferenciais Inovadores na Formação de Professores para a Educação Profissional, e por último, no posicionamento de Dante Henrique Moura, o nosso colega, com seu artigo A Formação de Docentes para a Educação Profissional e Tecnológica. Os 3 artigos estarão disponíveis para leitura aprofundada na nossa sala virtual. Bem, gente, para início de conversa, nós vamos voltar um pouco o nosso olhar para o passado para tentarmos entender essa não formação do professor da educação profissional. Então, a gente vai começar com um pequeno histórico da formação de professores para a educação profissional. Vamos lá, então. A falta de concepções teóricas consistentes e de políticas públicas amplas e contínuas tem caracterizado, ao longo da história, as iniciativas de formação de docentes, de uma maneira muito especial a formação de docentes para a educação profissional no Brasil. O que a gente percebe, então, é que a história da formação docente para a EPT sempre se apresentou de maneira muito frágil e as poucas iniciativas nesse sentido, elas foram descontinuadas e sempre estiveram ao sabor das ideologias políticas de cada época. A primeira iniciativa, então, que a gente percebe de formação docente para educação profissional e técnica dá-se lá no ano de 1917, há 100 anos, com a criação da Escola Normal de Artes e Ofícios, a conhecida Venceslau Braz, no antigo Distrito Federal. E essa iniciativa já começa impregnada pelas dificuldades que vieram a seguir. Fechada um pouco tempo depois, em 1937, ou seja, 20 anos somente de funcionamento, essa escola, embora tenha chegado a ter 5.301 matriculados durante esse período de 20 anos, ela habilitou apenas 381 professores. Desses 381, 309 mulheres, em sua grande maioria, para atividades de trabalhos manuais, primários. Em menor número, formou também professores, mestres e contramestres para escolas profissionais. Essa é a primeira iniciativa que a gente tem, então, em 1917, vai até 1937, sendo uma formação de 20 anos. Em 1942, a demanda por esse tipo de formação, ou formação para a educação profissional, ela foi acatada por uma lei chamada Lei Orgânica do Ensino Industrial. Lá no artigo 53, a gente percebe um pouquinho dessa formação. Infelizmente, não houve nenhuma consequência prática importante. Destaca-se, então, no período, o primeiro curso de aperfeiçoamento de professores do ensino industrial, em 1947, lá no Rio de Janeiro, com a duração de 1 ano e 3 meses. Esse curso foi iniciativa da Comissão Brasileiro-Americana do Ensino Industrial. Esta comissão, ela patrocinou ainda a formação de gestores, enviando neste mesmo ano 2 grupos de 10 diretores de escolas técnicas industriais para um curso de administração de escolas técnicas do State College, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Qual é a inferência que nós fazemos aqui, então? Nós percebemos que a falta de identidade de uma política nacional de formação docente, ela sempre foi muito prejudicial à nossa formação. Quando, ao sabor de uma ideologia americana, a gente começa, então, a desenhar a formação para EPT no Brasil.
Inclusive, nós podemos encontrar posteriormente a ligação da USAID, que é a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, como parceira dessa formação. Eu sugiro a vocês que pesquisem sobre o episódio de 2014, quando o governo dos Estados Unidos, sob o comando da USAID, planejou a criação de um Twitter cubano, ou uma rede de comunicações projetadas para minar o governo comunista daquela ilha. Isso tudo foi financiado por transações, com bancos estrangeiros. É interessante, então, analisar aqui a educação brasileira sobre os vieses das políticas internacionais. Pesquisem que vocês vão descobrir muita coisa interessante nesse sentido. Bem, nós vamos agora para um marco na educação brasileira, a primeira LDB, a 4024 de 1961. Lá no seu artigo 59, 2 caminhos separados foram estabelecidos para a formação de professores. O primeiro, em faculdades de filosofia, ciências e letras, para aqueles que se destinassem ao magistério no ensino médio, e o segundo caminho, em cursos especiais de educação técnica, para os que se habilitassem para disciplinas do ensino técnico. Este artigo, porém, demorou a ser regulamentado, o que só aconteceu em 1967, 1968. Eu gostaria que vocês se atentassem que no decorrer de toda essa não formação docente para a educação profissional, a palavra de ordem, colegas, sempre foi dicotomia. Ou seja, a nossa formação sempre esteve dividida, sempre foi uma formação dual, não holística. Talvez esteja aí a explicação para a nossa dificuldade em conceber o ensino médio integrado, por exemplo. E aí eu sempre penso, quem foi formado em uma escola dual, desde a educação básica, passando por um curso de formação docente igualmente dividido, de currículo dividido, certamente encontra grande dificuldade de formar para a integração. Precisamos então, gente, com urgência, de uma formação mais ampla desde a educação básica, desde a mais tenra idade, porque, como diriam as nossas avós, de pequenina é que se torce o pepino, não é mesmo? Bem, quanto a essa dicotomia educacional, aqui caracterizada por essa formação dual, ou seja, nós temos aqui um duplo caminho, uma formação para aqueles professores que atuariam no ensino médio e uma outra formação para aqueles professores que atuariam no ensino técnico. A esse respeito, Baudelot e Stabler, teóricos franceses crítico-reprodutivistas, lá em 1971, eles desvendam a ilusão ideológica da unidade da escola e da existência de um tipo único de escolaridade. Para essa teoria, que eu acho que cabe bem ao que nós estamos discutindo, a escola não é única, nem unificadora, mas ela é constituída pela unidade contraditória de 2 redes de escolarização. De um lado, a rede de formação dos trabalhadores manuais, de um outro lado, a rede de formação dos trabalhadores intelectuais. O dualismo da escola, então, no modo de produção capitalista, se manifesta como resultado de mecanismos internos, pedagógicos, de destinação de uns e não de outros, para Souza e Silva, lá em 2003. Essa escola, então, ela acaba sendo um mecanismo de reprodução das classes sociais, ou seja, é a forma como ela se organiza para atender aos comandos do modo de produção capitalista. Houve posteriormente, em 1965, 4 anos depois, a criação da Universidade do Trabalho de Minas Gerais, ou UTRAMIG, que nos seus objetivos incluía a formação de instrutores e professores de disciplinas específicas do ensino técnico e industrial. Contudo, essas iniciativas foram a curto prazo e nenhuma delas, infelizmente, configurou-se como proposta alongada de formação docente. O parecer do Conselho Federal de Educação, número 12, de 1967, regulamenta então os cursos especiais de educação técnica previstos pela LDB de 61, com o objetivo de esclarecer a finalidade desses cursos. Que cursos seriam esses, então? Eles seriam destinados aos diplomados em nível superior ou em nível técnico, em cujos currículos figurassem disciplinas escolhidas para lecionar, e definir um mínimo de 720 horas aula. Hoje, gente, isso corresponde, em termos de horas, a 2 pós-graduações lato sensu, considerando especialização de 360 horas. A reforma universitária de 68, através da Lei 5.540 de 68, ela fez uma exigência que, infelizmente, também logo foi relaxada.
determinou que a formação de todos os professores do ensino de segundo grau, tanto para disciplinas gerais quanto técnicas, deveria se dar em nível superior. Aqui, vocês poderiam pensar então, né? Até que enfim algo que deu certo na formação para a EPT, certo? Infelizmente ainda não, né? Normas complementares explicaram que não havendo professores especialistas formados em nível superior, exames de suficiência realizados em instituições oficiais de ensino superior poderiam conferir essa habilitação. Tal decreto-lei estabelecia, contudo, um prazo de 5 anos para a regularização da situação dos não diplomados em nível superior, uma exigência que não foi, entretanto, mais uma vez atendida. Há alguma semelhança com os dias atuais, gente? O que vocês acham? Nós vamos ampliar esse debate um pouquinho mais à frente, ok? Bem, a carência, então, de professores de ensino técnico habilitados em nível superior levou o MEC, lá em 1969, a organizar e coordenar cursos superiores de formação de professores para o ensino técnico agrícola, comercial e industrial. Criou-se, então, uma agência executiva do Departamento do Ensino Médio do MEC, a conhecida Fundação Senafor, ou Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional. Foram, então, desenhados, cursos emergenciais, os conhecidos Esquema 1 e Esquema 2. O que era, então, o Esquema 1? Era uma complementação pedagógica de portadores de diploma de nível superior, e o Esquema 2 foi desenhado para técnicos diplomados e incluíam disciplinas pedagógicas do Esquema 1 e disciplinas de conteúdo técnico específico. Nessa época, gente, chegou-se a planejar a formação de professores para a educação profissional. Vejam, talvez tenha nascido aqui a ideia de licenciatura para a educação profissional. Em 1970, foi aprovado um plano nesse sentido e um outro adicional sobre concurso vestibular e currículos. Parecia que tudo estava caminhando, Em 1971, surgiu outro plano sobre formação de professores para disciplinas especializadas, mais voltado para o ensino médio em geral, para atender à Lei 5692 de 71. Em 1977, a resolução número 3 do Conselho Federal de Educação instituiu a licenciatura plena para a parte de formação especial do segundo grau, fixando o currículo mínimo e determinando que as instituições de ensino que ofertassem os esquemas 1 e 2 os transformassem em licenciaturas. Foi dado, então, um prazo máximo de 3 anos para isso, a partir da vigência dessa norma. Apenas o esquema 1 foi admitido, e somente para as regiões com falta de recursos materiais e humanos para implantar essa licenciatura. Passados 40 anos, em dias atuais, não se generalizou essa licenciatura e pouco sucesso se obteve com relação à implantação desses cursos. O que temos hoje, são licenciaturas oferecidas pelos institutos federais, que ainda tentam encontrar o caminho que leve a uma verdadeira formação para a educação profissional e técnica. Só para historicizar, a nível do nosso instituto, quando pensamos, por exemplo, lá em 2009, o currículo para as licenciaturas na área de Ciências Naturais e Matemática, aqui, para o IFNMG, nós tivemos a grande preocupação de conceber uma licenciatura que realmente formasse para a educação profissional e técnica. E, na época, nós tivemos a preocupação de incluir no currículo discussões que ampliassem a formação docente e que tivesse sintonia com todos os objetivos da educação profissional. Nesse sentido, nós discutimos muito isso na época, foi uma discussão muito bacana, Nós dizíamos que o nosso projeto de licenciatura, ele não poderia nascer, por exemplo, de um projeto de licenciatura de uma universidade, mas ele teria que realmente ter a nossa cara enquanto Instituto Federal, ter a nossa ideologia de formação. Bem, gente, voltando então ao histórico, a transformação das escolas técnicas federais de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro em Cefetes, os primeiros que surgiram, ensejou então uma grande expectativa nesse sentido, pois um dos seus objetivos era precisamente oferecer ensino superior de licenciatura, na época ainda plena e curta, não sei se vocês lembram dessa denominação, visando a formação de professores e especialistas para as disciplinas especializadas do segundo grau e dos cursos de formação de tecnólogos.
Em 79, entre 79 e 82, o Conselho Federal de Educação emitiu diversos pareceres. Um parecer sobre registro de professores oriundos dos esquemas 1 e 2, outro sobre autorização para oferta de cursos emergenciais, um outro sobre adaptação desses cursos aos termos da resolução do Conselho Federal de Educação, número 3 de 77, incluindo as licenciaturas, incluindo toda uma resolução sobre o assunto. Mas em vez das licenciaturas, das tão sonhadas licenciaturas para EPT, os esquemas sempre se impunham, chegando a CESU do MEC a aprovar em 79 um plano para cursos emergenciais. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Vocês percebem como a história da não formação, da nossa não formação para EPT, sempre esteve marcada pelos cursos emergenciais? Bem, depois disso, houve um relaxamento da Resolução 3 de 77 e da Lei 5.540 de 68 e tornou opcional, vejam, a formação de professores da parte de formação especial do currículo do ensino de segundo grau por via dos esquemas 1 e 2 ou por via da licenciatura plena. Agora a gente vai falar um pouquinho da Lei 7.044 de 82, e essa lei, ela altera os dispositivos da Lei 5.692 de 71, referentes à obrigatoriedade da profissionalização do aluno no ensino de segundo grau. A nova lei, ela aboliu a exigência da qualificação para o trabalho no segundo grau. Ambos os níveis de ensino deveriam, então, fazer simplesmente uma preparação geral para o trabalho. Atentem-se, colegas, preparação geral para o trabalho. No segundo grau, a habilitação profissional ficou como opcional e a critério do estabelecimento de ensino. Talvez muitos de vocês se lembrem dessa época, quando as escolas tinham a possibilidade de escolher se ofereciam ou não habilitação profissional juntamente ao ensino médio. Essa época ela foi intensamente marcada pela disseminação dos cursos científicos e houve uma desvalorização da educação técnica. A década de 80 e 90 foi marcada por essa queda de prestígio da habilitação técnica. Na minha cidade, por exemplo, a maior escola pública deixou de oferecer o curso técnico vinculado ao antigo segundo grau e eu, que sonhava em fazer magistério, a exemplo de minha mãe, exímia professora, fiquei a ver navios. Pouco tempo depois, em 86, houve então a extinção dos órgãos dedicados à formação docente para o ensino técnico vinculados ao MEC, que é a COAGRE, a Coordenação Nacional do Ensino Agrícola, e o Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional, o CENAFO. Vocês percebam aqui então que houve a extinção desses dois órgãos e de alguma maneira a gente perde a nossa identidade de formação para a educação profissional no MEC. As responsabilidades, então, desses órgãos foram transferidas para a Secretaria de Ensino de Segundo Grau do MEC. A LDB 9394/96, a nossa última LDB, nós tivemos duas, tá, gente? Então, a LDB 9394/96 trouxe referências gerais para a formação de professores, extensivas aos de disciplinas específicas. Que formação é essa? Uma formação mediante relação teoria e prática, aproveitamento de estudos e experiências anteriores dos alunos, desenvolvidos em instituições de ensino em outros contextos, prática de ensino de no mínimo 300 horas. Infelizmente, eu gostaria que vocês percebessem aqui nada específico para a formação do professor da EPT. Nós vamos entrar agora em uma época marcada por grandes transformações na educação profissional e técnica. O Decreto 2208 de 97, que veio regulamentar os artigos da nova LDB, referentes à educação profissional, interpretou lá no seu artigo 9º que as disciplinas do ensino técnico poderiam ser ministradas não apenas por professores, prestem atenção, mas por instrutores e monitores. Para muitos autores, isso é uma incúria com relação às exigências de habilitação docente. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês. Qualquer semelhança com a situação atual não terá sido mera coincidência, viu, pessoal? O decreto de 97 previa que os professores deveriam ser selecionados principalmente pela experiência profissional.
que a preparação para o magistério não precisaria ser prévia, pois poderia se dar em serviço, e manteve a admissão de programas especiais de formação pedagógica. Mais uma vez, nós estamos falando de programa especial de formação pedagógica. Apesar disso, alguns cursos regulares de licenciatura foram também citados, mas sem quaisquer outras referências mais concretas. A resolução número 2 de 97 dispôs sobre esses programas especiais de formação pedagógica de docentes para disciplinas do currículo do ensino fundamental e do ensino médio e, mais uma vez, relanceando os olhos para a educação profissional em nível médio, achou uma forma de incluir a formação de professores para essa modalidade nessa resolução, sem promover a discussão necessária sobre a alternativa das licenciaturas para a educação profissional e técnica. A resolução número 2, de 1º de julho de 2015, que é a última que nós temos, ela avança um pouquinho mais e define, então, as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e nível superior, através de cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura, e para a formação continuada. Lá no seu artigo 3º, a resolução de 2015, ela traz que a formação inicial e a formação continuada, elas destinam-se à preparação e ao desenvolvimento de profissionais para a função de magistério na educação básica em suas várias etapas. Aqui, a legislação deixa bem claro a formação para o profissional da educação profissional. Olha lá, as etapas de formação para os profissionais da etapa de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e em suas várias modalidades de educação básica, educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e técnica de nível médio, aqui estamos nós, educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar quilombola e educação à distância. Aqui a gente percebe que realmente há um maior esclarecimento da formação para atuação em cada etapa e modalidades da educação básica. Isso para a gente não deixa de ser um avanço, Os cursos de formação inicial para os profissionais do magistério para educação básica e nível superior compreendem 1. Cursos de graduação de licenciatura. 2. Cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados. 3. Cursos de segunda licenciatura. Já os cursos de formação continuada, conforme o artigo 17, deve-se dar pela oferta de atividades formativas e cursos de atualização, extensão, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado, que agreguem novos saberes e práticas articulados às políticas de gestão da educação, área de educação de atuação profissional, as instituições de educação básica em suas diferentes etapas e modalidades da educação. Vejam que há um avanço na legislação quando essa prevê uma formação inicial e uma formação continuada, considerando todas as especificidades da educação básica e os muitos percursos formativos de cada docente. Entretanto, infelizmente, o que percebemos é que não há nada na legislação vigente e nunca houve uma proposta de formação com vistas à educação profissional e técnica que contemplasse, segundo Dante Henrique Moura, a nossa formação didático-político-pedagógica, B, a nossa formação numa área de conhecimentos específicos e C, o diálogo constante de ambas com a sociedade em geral e com o mundo do trabalho. É impossível, então, colegas, pensar em formação para educação profissional e técnica sem considerar essa tríade, especialmente essa profunda sintonia que a nossa formação precisa ter com o que chamamos de mundo do trabalho. O mundo do trabalho é uma concepção ontológica, ou seja, nós precisamos formar o ser humano para que ele seja capaz de ser trabalhador, o que é uma característica inerente a esse ser. Ser trabalhador vai muito além de mercado, emprego, é uma condição humana. Prosseguindo, gente, agora nós falaremos um pouco sobre o perfil do docente a ser formado para a educação profissional. Aqui, a gente elenca algumas características importantes. Quando você pensa num perfil de docente para educação profissional e técnica, quais características vêm à sua cabeça? Nós vamos elencar aqui sem o intuito de prescrever o perfil. Longe de nós fazer prescrição, Mas, ao contrário, pensar sobre algumas características que são fundamentais e tão peculiares ao docente da educação profissional. Nesse sentido, é pressuposto básico que este docente, essencialmente,
seja um sujeito da reflexão e da pesquisa. Aqui é importante ressaltar, de acordo com as ideias do Dante Henrique Moura, que o professor precisa ser formado na perspectiva de que a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico devem ser sempre voltados para a produção de bens e serviços e que tenham a capacidade de melhorar as condições de vida dos coletivos sociais e não apenas produzir bens de consumo para fortalecer o mercado. E, em consequência, concentrar riqueza, aumentar ainda mais o fosso entre os incluídos e os excluídos. Um outro pressuposto é que este docente ele esteja aberto ao trabalho coletivo e à ação crítica e cooperativa. Uma terceira característica muito importante é que o docente esteja comprometido com sua atualização permanente na área de formação específica, é claro, né? É importante a nossa formação específica, a nossa formação de base, através do nosso curso de formação inicial, mas que também ele esteja comprometido com sua formação pedagógica. Aqui, nós podemos pensar, então, na formação inicial e na formação continuada, na área específica de formação e uma sólida formação pedagógica para a educação profissional e técnica. Um quarto pressuposto é que este professor tenha plena compreensão do mundo do trabalho e das relações que acontecem nesse mundo, dos arranjos produtivos regionais, dos arranjos produtivos locais, que é o caso, né, dos institutos federais e das redes de relação que envolvem as modalidades, níveis e instâncias educacionais. É preciso ainda que o docente da EPT tenha conhecimento da sua profissão, de suas técnicas, das bases tecnológicas, dos valores do trabalho, bem como dos limites e das possibilidades desse trabalho docente, do trabalho que este docente realiza e do trabalho que ele precisa realizar. Prosseguindo, as bases tecnológicas também vão constituir um diferencial importante de perfil do docente a ser formado, pois se referem ao conjunto sistematizado de conceitos, princípios, processos relativos a um dado eixo tecnológico, a uma determinada área produtiva, de bens, de serviços, tudo isso resultante da aplicação dos conhecimentos científicos. Nesse sentido, pessoal, o perfil do docente precisa também estar alicerçado em bases científicas. Inclusive, as bases científicas, a ciência faz parte do nome do nosso instituto, né? Nos conceitos e princípios das ciências da natureza, da matemática, das ciências humanas, todas elas presentes nas tecnologias e que fundamentam suas opções estéticas e éticas e seu campo de atuação. Precisa ainda, né, uma característica importante de perfil, estar apoiado em bases instrumentais que sejam relativas às suas linguagens e códigos, que permitam ler e interpretar a realidade, a comunicar-se com ela, ter habilidades mentais, psicomotoras e de relacionamento humano, que é tão importante, né? Entende-se que se trata, então, de um profissional que sabe o que, como e por que fazer, e que aprendeu a ensinar para desenvolver idônea e adequadamente outros profissionais. É o que a gente chama de transposição didática, né? Dessa forma, esse educador tem papel e compromisso como educador, independente de outra atividade que venha ter, contribuindo, assim, como participante ativo para o desenvolvimento da educação profissional. Esse educador deve ter, portanto, capacidade para elaborar estratégias, estabelecer formas criativas de ensino-aprendizagem, prever as condições necessárias ao desenvolvimento da educação profissional, considerando todas as peculiaridades que são tão inerentes à nossa formação, as circunstâncias particulares, as situações contextuais em que esse trabalho se desenvolve, né? Realizar, gente, um trabalho mais integrado, mais interdisciplinar, promover transposições didáticas contextualizadas, todas elas vinculadas a atividades práticas e de pesquisa. Mas nós falamos duas palavras aqui muito importantes, né? O que entendemos, então, por integração e interdisciplinaridade? Quem sabe, né? Bem, a integração, como sugere a própria palavra, é algo, né? E eu gosto muito do conceito de Marise Ramos, eu acho que ela traz pra gente um conceito bacana de integração, né? A integração possibilita a formação
omnilateral dos sujeitos. Aí vem uma outra palavra, né, interessante, ou seja, uma formação completa, holística, pois implica a integração de todas as dimensões da vida que estruturam a prática social. Essas dimensões, né, são o trabalho, a ciência e a cultura. E aí, a gente pode também trazer um pouco a denominação do que seria o trabalho, a ciência e a cultura. Bem, o trabalho, né, é compreendido como realização humana e é inerente ao ser. Aí a gente traz o sentido ontológico, ou seja, eu sou o ser humano do trabalho. Nós falamos um pouquinho sobre isso, né? E também traz a questão da prática econômica. É o sentido histórico associado ao respectivo modo de produção. Não tem como a gente fugir disso, né? A ciência, por sua vez, ela é compreendida como os conhecimentos produzidos pela humanidade, que possibilitam um contraditório avanço produtivo. E a cultura corresponde a todos os valores éticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade. E aí, né, quem conhece bem as teorias marxistas vai perceber aqui muitas palavras que fazem parte de sua defesa. Ó. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre interdisciplinaridade. Que palavrão é esse? Para falarmos de interdisciplinaridade, é preciso primeiro falar de disciplinaridade. Não tem como a gente fugir disso. A disciplinaridade, então, só se constitui como tal, né, como a forma como a conhecemos, porque tem como referência teórico-metodológica o paradigma positivista, conservador, que norteou uma concepção fragmentada, especializada do mundo, desde a física cartesiana e newtoniana. Já a interdisciplinaridade, em sentido oposto, é definida como regime de cooperação que se realiza entre disciplinas diversas ou entre setores heterogêneos de uma mesma ciência. A interdisciplinaridade, então, gente, se faz por meio de trocas, visa um enriquecimento mútuo do sujeito. Surge como uma crítica à educação fragmentada, encastelada lá no interior da escola, reprodutora de tradições, oposta a práticas inovadoras. Nesse sentido, né, segundo Fazenda e Japiaçu, ela estimula, então, o movimento da ciência e da pesquisa, dos processos de ensino-aprendizagem e pode favorecer a eliminação desse ato existente que nós tanto falamos entre formação escolar e atividade profissional. A interdisciplinaridade nada mais é do que condição de volta ao mundo vivido e recuperação daquela unidade pessoal. Pois o grande desafio não é a reorganização metódica dos estudos e das pesquisas, mas é uma tomada de consciência sobre o sentido da presença do homem no mundo. Por que nós estamos aqui? Se nós somos seres holísticos, se nós somos seres completos, a educação precisa formar o homem como um ser completo. E a disciplinaridade não dá conta disso. A interdisciplinaridade já é um caminho para formar esse homem completo. Bem, o perfil profissional do docente da educação básica engloba. Aí a gente, né, trouxe algumas especificidades aqui. A primeira, né, é a especificidade das atividades pedagógicas relativa ao processo de ensino-aprendizagem. O perfil profissional do docente, então, da educação profissional, vai englobar, além das especificidades das atividades pedagógicas relativas a esse processo, né, de ensino-aprendizagem, as dimensões próprias do planejamento. Que dimensões são essas? Organização, gestão e avaliação dessa modalidade educacional em suas íntimas relações com todas as esferas da educação básica e superior. Portanto, gente, o professor da educação profissional, ele deve ser capaz de permitir que seus alunos compreendam de uma maneira muito reflexiva e crítica o mundo do trabalho, dos objetos, dos sistemas tecnológicos, dentro dos quais tudo evolui. As motivações, as interferências das organizações sociais, a evolução do mundo natural e social do ponto de vista das relações humanas, o progresso tecnológico, como os produtos e processos tecnológicos são concebidos, como eles são fabricados, como podem ser utilizados, quais os métodos de trabalho dos ambientes tecnológicos e das organizações de trabalho. Ele precisa, então, saber desenvolver comportamentos proativos e socialmente responsáveis com relação à produção, distribuição e consumo da tecnologia. É muita responsabilidade, né? Tudo isso é um processo e, infelizmente, esse processo está ligado a uma lógica capitalista.
Tem um vídeo que vocês podem encontrar no YouTube chamado A História das Coisas, que eu acredito que ilustra bem essa questão de todo esse processo, né, da produção de mercadorias, todo esse processo que está dentro de uma lógica capitalista. O professor da educação profissional também deve ser capaz de descrever práticas profissionais, como, por quem e dentro de que condições uma atividade é realizada. De levar em conta o uso que quer fazer dessa descrição no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, qual tipo de apropriação e grau de utilização das técnicas, de estabelecer a diferença entre ensinar a prática e ensinar o saber sobre essa prática. Isso é muito importante, gente. Que tal, então, um exemplo de como o professor pode permitir isso? Bem, pensem comigo. Quais propostas de atividades podem conduzir o aluno a uma reflexão desse tipo? Sugira para os seus alunos uma proposta de atividade, por exemplo, lá no Proeja. Uma atividade que parta da experiência deles no mundo do trabalho. Nós não podemos esquecer que o trabalho é o princípio organizador do currículo no ensino médio. Essa é a grande especificidade da educação profissional. Eu gosto muito da fala da Cássia Quenzer, porque nessa linha de raciocínio é importante que os saberes eles sejam contextualizados, trazidos para o cotidiano. Porque esse cotidiano, ele não se explica em si, mas ele se explica através da história que é construída por homens e mulheres. Isso, gente, é técnica. Outra coisa são saberes sobre a técnica. Nem tudo que será aprendido será capaz de ser contextualizado e praticado. Se assim fizermos, nós podemos correr o risco de sermos simplesmente utilitaristas. E longe de nós sermos utilitaristas simplesmente. Existe um caráter histórico da produção científica que ele é teórico. É desejável também que, além da experiência profissional articulada à área de formação específica, que esse docente ele saiba trabalhar com as atividades, as diversidades regionais, políticas e culturais existentes, de educar de forma inclusiva, isso é tão importante, né? Contextualizar o conhecimento tecnológico, explorar situações problema, dialogar com diferentes campos de conhecimento, isso é interdisciplinaridade, né? Inserir sua prática educativa no contexto social, em todos os níveis de abrangência. Em síntese, o perfil do docente da educação profissional precisa então dar conta de 3 níveis de complexidade. O primeiro nível é desenvolver capacidades de usar. Isso é o nível mais elementar, é relacionado à aplicação dos conhecimentos e ao emprego das habilidades instrumentais. Um segundo nível é desenvolver capacidades de produzir. Depois que você usa, você precisa desenvolver a capacidade de produção, que requer o uso de conhecimentos e habilidades necessários a uma concepção e execução de objetivos para as quais as soluções tecnológicas existem e devem ser adaptadas. E terceiro, desenvolver capacidades de inovar. A palavra inovação aqui, então, é uma palavra de ordem. Não a inovação numa perspectiva necessariamente capitalista de ser, né? Mas isso é um nível mais elevado de complexidade. E essa inovação é relacionada às exigências do processo de geração de novos conhecimentos e novas soluções tecnológicas. Mas que a geração desse conhecimento, de tudo que se produz dentro da educação profissional, que isso aconteça de forma humana. Bem, o professor, então, em sua trajetória profissional, desenvolve-se em 3 dimensões. A sua formação sociopolítica, ou seja, a autoconstrução de um perfil pessoal adequado à profissão docente. A formação técnica, bem fundamentada na ciência, que é a arte da docência propriamente dita. E a terceira dimensão, que é tão importante, corresponde ao domínio das especificidades da profissão docente, dos fundamentos do processo de aprendizagem. Né? Tudo isso para que possa contribuir para o desenvolvimento do jovem, o nosso aluno, das 3 dimensões apontadas por Rousseau. Né? É necessário, então, que esse professor as possua bem desenvolvidas em si mesmo. Assim, gente, a capacidade de conduzir bem o seu trabalho depende de múltiplos fatores. Se fizermos um recorte isolando para efeito de estudo a dimensão pedagógica, aqui entendida como a dos saberes específicos da docência, nós teremos a influência da formação pedagógica inicial ou da ausência dela, assim como da formação pedagógica continuada,
da experiência no dia a dia, em contato com os alunos e outros membros da equipe escolar. Essas duas experiências são importantíssimas, né? Uma corrente importante de pesquisadores, aqui a gente dá um destaque para Chon, em 1983, defende que a formação do professor se dá pela vivência no trabalho docente cotidiano e pela reflexão do próprio docente sobre essa prática. Sem a formação pedagógica inicial, a capacidade de refletir sobre essa própria prática está prejudicada no docente do ensino técnico. Muitos estudiosos da formação de professores afirmam que é necessária uma formação pedagógica que anteceda a nossa aventura de colocar-se à frente de uma sala de aula. Diante disso, eu pergunto, por que razão haveria de ser diferente no caso da educação profissional? Qual o fundamento de ser apenas recomendada essa formação para a educação profissional e não exigida? Por que não são dadas as condições para que aqueles que com seriedade queiram se dedicar à docência em cursos técnicos tenham uma formação pedagógica adequada? A carência de pessoal docente com formação pedagógica tem se constituído num dos pontos nevrálgicos mais importantes que acabam estrangulando a expansão da educação profissional no país. Atualmente, anunciam-se diversas medidas orientadas à expansão quantitativa da oferta de modalidades educativas no país, incluindo aqui a reorganização das instituições federais de educação profissional e tecnológica. Por outro lado, ampliou-se o entendimento de que essa modalidade educacional é de fundamental importância para o desenvolvimento nacional e o atendimento de demandas sociais e regionais, o que requer o provimento de quadro de formadores com padrões de qualificação adequados à atual complexidade do mundo do trabalho. Compreende-se, então, que a resolução deste gargalo é condição fundamental à organização, planejamento e coordenação nacional de todos os esforços de superação da estrutura fragmentada que ainda caracteriza a EPT no Brasil. É um requisito fundamental à sua institucionalidade e que isso só será possível mediante o desenvolvimento de uma concepção consistente, uma política nacional ampla, uma política contínua de formação profissional de docentes para essa área. Há hoje, gente, algumas ofertas formativas diversificadas, né, de formação de professores para este campo, mas ainda são muito reduzidas considerando o potencial de demanda. Se nós formos pegar, né, o número de professores que nós já temos atuando nos institutos federais sem essa formação, a gente vai perceber que já é uma demanda considerável, né? Infelizmente, essa formação nem sempre atende todos os perfis de entrada dos candidatos. Essas ofertas são constituídas por programas especiais, cursos de pós-graduação, formação em serviço e formação à distância. Poucas ainda, né, são as iniciativas de cursos de licenciatura. Apesar disso, como nós vimos, as licenciaturas elas têm sido apontadas como absolutamente essenciais, por serem um espaço privilegiado da formação docente inicial e pelo importante papel que podem ter na profissionalização docente. E aí o que fica pra gente então? Né? Superar o histórico de fragmentação, de improviso, a insuficiência de formação pedagógica que caracteriza a prática de muitos docentes da educação profissional de hoje, implica reconhecer que a docência é muito mais que mera transmissão de conhecimentos empíricos, ou muito mais do que processo de ensino de conteúdos fragmentados e esvaziados teoricamente. Para formar a força de trabalho requerida por toda essa dinâmica tecnológica que se dissemina mundialmente, é preciso um outro perfil de docente, capaz de desenvolver pedagogias do trabalho, independente e criativo, construir a autonomia progressiva dos alunos, participar de projetos interdisciplinares, né, que são tão importantes para a formação desse nosso aluno global, completo. Uma política definida para a formação de professores, ela tem que ser capaz de atender essas necessidades todas que foram aqui colocadas, né? E certamente, se isso acontecer, será um grande estímulo para a superação da atual debilidade teórica e prática desse campo educacional com relação aos aspectos pedagógicos e aos aspectos didáticos. Algumas entidades da área de educação têm reiterado argumentos que vão evidenciar a impropriedade das soluções que acabam transformando políticas emergenciais, como nós vimos ao longo, né, de todo o histórico de formação para EPT, em soluções permanentes.
tem chamado também a atenção para a necessidade de uma ampla e massiva política que leve à consolidação de um sistema nacional de formação docente, que inclua aqui a modalidade inicial, a continuada e as necessárias articulações entre a formação inicial e a formação continuada, porque na verdade a gente nunca para de estudar, né? Bem como as estratégias de formação de formadores, como formar o formador. Né? E, além disso, como formar o formador para a EPT? O que se requer, então, é a inclusão das demandas de formação de professores para a educação profissional no bojo de toda essa discussão. E é preciso preservar o caráter unitário desse Sistema Nacional de Formação Docente, evitando aqui dar continuidade à velha política de fragmentação, né? Isso significa, gente, que a EPT, ela precisa de uma formação para ela. É uma formação que seja nossa, pois nós temos nossas especificidades e isso precisa ser considerado. Bem, gente, nós vamos agora falar um pouco das especificidades da formação de professores para a educação profissional. A educação profissional, ela tem no seu objeto de estudo e intervenção a primeira especificidade, que é a tecnologia. Esta, por sua vez, se configura como uma ciência transdisciplinar. Isso é algo além da interdisciplinaridade, né? É uma ciência transdisciplinar das atividades humanas de produção, do uso dos objetos técnicos, dos fatos tecnológicos. Do ponto de vista escolar, é disciplina, então, que estuda o trabalho humano e suas relações com os processos técnicos. É próprio do ensinar e aprender tecnologia e, portanto, da docência na educação profissional, tratar dessa intervenção humana, da reorganização do mundo físico e social, das contradições inerentes a esses processos. E isso exige o quê? Discutir questões relacionadas às necessidades sociais e às alternativas tecnológicas. A docência, então, na educação profissional, não se faz sem avaliação de opções tecnológicas. E isso requer aprender. Aprender conhecimentos tácitos, aprender o estado de arte do desenvolvimento tecnológico, ou seja, como se dá todo esse desenvolvimento tecnológico em todas as suas nuances, entender os motivos pelos quais há problemas em aberto, mesmo existindo soluções tecnológicas para os mesmos, aprender com lições deixadas por experiências pessoais ou coletivas passadas e imaginar futuros possíveis ou alternativas das tecnologias. As formas de organização da educação profissional também, gente, são muito heterogêneas. Eu acho que vocês já perceberam isso, né? Implicando uma diversidade de currículos, status de formadores diversos, instituições com formações diversas, divisão em setores econômicos, agrícola, industrial, serviços, divisão em áreas profissionais, eixos tecnológicos, é uma variada rede de escolas e centros, mantenedoras públicas nas 3 esferas governamentais, mantenedoras privadas, regionalização, níveis, relação com outras modalidades educacionais, ou seja, é realmente um contexto muito complexo. No Brasil, inclui-se na educação profissional programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, o ensino técnico nas formas concomitante, subsequente, integrada ao ensino médio, as variantes da formação inicial e continuada, quando ministradas, né, de forma articulada com a educação de jovens e adultos, a graduação tecnológica, etc. Ou seja, uma infinidade de formação. Inicialmente, temos que ter 2 grandes eixos, então, da formação dos docentes da EPT, segundo Dante Henrique Moura. O primeiro eixo está relacionado com a área de conhecimento específica, que é adquirida na graduação, cujo aprofundamento ele é estratégico. Ele deve ocorrer por meio de programas de pós-graduação oferecidos por instituições de educação superior nacionais e estrangeiras. Além disso, é fundamental que essa formação não ocorra unicamente por iniciativa do próprio profissional, mas que essa formação seja impulsionada também pelas necessidades institucionais, ou seja, não podemos levar, né, trazer em nossas costas o peso da nossa formação, mas a instituição precisa investir nessa formação também. Outro eixo refere-se à formação didático-político-pedagógica e às especificidades da área de formação profissional que compõe a esfera da EPT. É sobre essa vertente que a gente vai aprofundar um pouquinho nossa discussão. A formação pedagógica de docentes para a EPT, como vimos no decorrer de todo o histórico, ela não é novidade.
embora as tentativas anteriores não tenham resultado em sistemas duradouros. Na verdade, essa questão ultrapassa os limites da educação profissional e tecnológica. Essa é uma questão de formação de professores, né, de uma maneira geral, para as carreiras universitárias, como engenharia, arquitetura, medicina, direito e demais cursos superiores, né, que se dá fora, infelizmente, do âmbito das licenciaturas. Acontece, gente, que tanto a educação chamada profissional como os cursos superiores formam profissionais que são formados por profissionais formadores que atuam como professores, embora, na maioria das vezes, não tenham formação específica para esse fim. Ou seja, esses profissionais não são licenciados e não têm nenhuma outra formação pedagógica. Esse é um problema, então, maior. É um problema estrutural do sistema educacional e da própria sociedade brasileira. Isso nos leva a fazer, então, a seguinte reflexão. Pensem comigo. Existe um conjunto de saberes inerentes à profissão docente que a justifiquem como tal? Se a resposta for sim, temos que fazer uma outra pergunta, então, para completar nosso raciocínio. Por que, então, existe uma grande liberalidade no mundo do trabalho e na sociedade em geral, no sentido de que outros profissionais que não tenham a formação docente atuem como tal? Aí o Dante Henrique Moura, baseado em Ilma Passos, responde o seguinte: apesar de existir um conjunto de saberes próprios da profissão docente, essa não tem reconhecimento social e do mundo do trabalho compatível com sua importância para a sociedade. Por isso, não há esse rigor. Diante desse quadro, então, segundo o Dante Henrique Moura, delineiam-se duas possibilidades concretas para a formação de professores. A primeira são cursos de licenciatura voltados para a educação profissional e a segunda, a pós-graduação lato e stricto sensu. Vamos analisar, então, as potencialidades e limitações de cada uma delas, colegas? As licenciaturas nos parece a solução com maior possibilidade de ser definitiva e duradoura para aqueles que ainda não são graduados. Mas, no caso específico dos sujeitos graduados e que já estão nos sistemas e redes públicas de ensino atuando, algumas nuances precisam ser consideradas. A nosso ver, então, é muito importante considerar as necessidades e expectativas desses sujeitos e dos sistemas de ensino. Dessa forma, pensando também nos sujeitos dessa formação, sem relegar um segundo plano as necessidades dos sistemas de ensino e a qualidade de tal formação, né, há uma proposição, então, que essa formação ocorra inicialmente por meio de cursos de pós-graduação lato sensu, os quais poderão ser a base de futuros cursos stricto sensu, através de uma formação verticalizada. Entretanto, essa pós-graduação lato sensu aqui proposta, ela precisa ter algumas características que são diferenciadas dos cursos de especialização correntes que nós conhecemos no país, né, a fim de que elas possam cumprir a função a que se destinam. Para Dante Moura, é importante, então, que se incluam estágios de prática docente, de observação, né, e ou prática no mundo do trabalho na área profissional em que o docente atua ou atuará, pois isso vai concluir a respectiva formação com sucesso. Para os futuros profissionais, aqueles que ainda estão começando a formação superior, né, é necessário formular uma política perene e definitiva em substituição às duradouras e pouco eficientes soluções emergenciais. Colegas, esse ano completam 100 anos da primeira iniciativa lá em 1917 da Escola Venceslau Braz. De lá para cá, ainda não encontramos o caminho da realização. Ou seja, ainda não temos a nível de país uma formação sólida para a educação profissional e técnica. É claro que nós não podemos desconsiderar as iniciativas que aconteceram, mas infelizmente estiveram muito mais ao sabor das políticas de governo que de Estado. Precisamos considerar, né, contudo, algumas iniciativas dos institutos federais e universidades que já oferecem cursos de licenciatura e pós-graduação em educação profissional. Eu sugiro que vocês façam uma pesquisa nesse sentido. Que instituições oferecem esses cursos de licenciatura e pós-graduação em educação profissional? Eu mesma sou fruto de um mestrado em educação, com ênfase em EPT pela Universidade de Brasília. As licenciaturas, então, oferecidas pelo nosso instituto, também, de alguma maneira, têm buscado esse caminho. E tantos outros institutos e universidades espalhados pelo país começam, então, a pensar a formação para a educação profissional e técnica. Entretanto,
não é apropriado que essas iniciativas concentrem todos os seus esforços em um único tipo de oferta. Prudente, então, a primeira possibilidade que nos vem à mente é novamente a oferta de licenciatura específica para EPT. Uma outra possibilidade interessante é a oferta de licenciaturas para EPT destinada aos concluintes de cursos técnicos de nível médio. Nesse caso, estão superadas grande parte das dificuldades já mencionadas, porque esse público que fez curso técnico traz em seu repertório os conhecimentos e a própria vivência no campo da educação profissional, o que seguramente lhes concede um diferencial em relação aos demais, tornando perfeitamente viável, já nos dias atuais, uma licenciatura voltada para EPT que tem esse público como sujeito. Nessa mesma linha de raciocínio, uma proposta que ganha força é a possibilidade de integrar essas licenciaturas aos cursos superiores de tecnologia. Eu acho isso muito interessante, né? Assim, o profissional formado estaria habilitado ao mesmo tempo como tecnólogo e como professor da EPT. O Valdemar de Oliveira Júnior, voltando a ele, né, tem uma fala que eu gosto muito. Ele diz assim: Rousseau, ao ser desafiado pela Academia de Dijon, embrenhou-se na floresta para refletir sobre a origem da desigualdade entre os homens. Se os formuladores das políticas educacionais passassem a embrenhar-se na floresta dos cursos técnicos, vivenciando e conhecendo por dentro a sua dinâmica, o Estado teria políticas mais assentadas na realidade e, certamente, dentre elas, figurariam a formação inicial e continuada dos professores da educação profissional. Uma política de Estado, então, consistente e duradoura, eliminaria a continuada situação de improviso, onde as autorizações provisórias e a título precário são distribuídas ad eterno. O jovem, mesmo sem se dar conta, tende a tomar o docente como referência, a gente sabe disso. E como decorrência, esse técnico professor passa a ensinar muito mais pelo exemplo e pelas atitudes que pelo conteúdo do seu plano de ensino, não é, gente? E o profissional? Será que ele se vê como educador? Dá conta da enorme responsabilidade que assume ao tomar para si o comando de uma sala de aula? Analisando sob outro ângulo, é justo, racional ou ético colocar essa imensa carga de responsabilidade sobre os ombros de uma pessoa sem dar-lhe o mínimo suporte? Já à guisa de conclusão desse momento, sem querer esgotar a infinidade de vieses possíveis para essa temática, eu penso que um projeto para a formação pedagógica na educação profissional, ele deve necessariamente dar respostas adequadas a todas essas questões que foram colocadas aqui, e não apenas contornar uma exigência legal. Alguns depoimentos colhidos de bacharéis que atuam em cursos técnicos de nível médio mostram que eles valorizam sim o acesso à formação pedagógica, mas eles revelam o desejo de verem as especificidades da educação profissional discutidas nessa formação. Percebe-se também que as expectativas se voltam para o curso mais centrado na comunicação, na didática, no planejamento das experiências de aprendizagem, tanto aquelas experiências teóricas quanto práticas. É preciso, colegas, formar o educador para que ele seja capaz de formar os seus alunos com condições de desenvolver seus saberes enquanto cidadão, enquanto integrante de uma sociedade, enquanto ser político. O jovem, ao concluir o ensino médio, tendo ou não optado por adquirir uma profissão técnica, ele deve ser capaz de ler criticamente tanto Marx quanto Weber, não tendo suas leituras restritas àqueles textos técnicos ou aos livros didáticos. Essa crítica é válida e só reforça a ideia de que é necessária uma formação adequada, sem improvisos, dos professores da educação profissional. Eu chamo a atenção de todos aqui no sentido de olharmos para o perfil que devemos ter enquanto docentes da educação básica, técnica e tecnológica de um instituto federal. Uma instituição que nos oferece diversas possibilidades de atuação. Nós oferecemos ensino médio integrado, cursos concomitantes e subsequentes, cursos superiores de tecnologia, pós-graduação, cursos de formação inicial e continuada, ProEja e tantas outras possibilidades de formação. Ainda podemos atuar como gestores, consultores, pareceristas de cursos ou projetos, orientações de estudantes em diversos tipos de projetos ou trabalhos, dentre tantas outras atividades que envolvem gestão, planejamento, execução de atividades ligadas ao ensino, pesquisa e extensão. Tudo isso face a uma formação profissional
que compreende as especificidades para a realização de atividades teóricas e práticas. Atividades essas, colegas, que muitas vezes requerem espaços físicos distintos, além daquele espaço da sala de aula. Exigem tempos diferentes, relações diversas entre professores e estudantes. Toda essa variabilidade nos confere, enquanto docentes, mais flexibilidade, mais proximidade com relação aos estudantes, com outros contextos e ambientes de trabalho. É o que eu desejo que ao final dessa aula vocês percebam, né? Bem, nós encerramos aqui então a nossa videoaula, sem ter a intenção de encerrar o assunto. Ao contrário, eu tenho certeza que nós teremos muitas outras oportunidades de discutirmos a formação do professor para a educação profissional. Eu gostaria de pedir a vocês um carinho especial na leitura dos artigos que eu disponibilizei na nossa sala virtual e a tentativa de tentar conceber, mesmo que em linhas gerais, um currículo que você considere ideal para a formação do professor da educação profissional. Gente, um abraço a todos e a todas e fiquem com as palavras do mestre Paulo Freire. Até mais!